Ora viva, muito boa noite. Está no ar o Telenotícias. Caro telespectador, permita-nos entrar à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor da informação a nível nacional. Para já, vamos acompanhar as principais notas que marcam o destaque do dia. O presidente da República, Daniel Chapo, participou nesta quinta-feira no culto interreligioso de arrependimento e reconciliação realizado no Centro Cultural Moçambique-China, na cidade de Maputo. O encontro decorreu sob o lema Arrependimento, Perdão e Reconciliação. Orar por Moçambique. Decorreu nesta quinta-feira, na cidade de Maputo, um culto interreligioso que contou com a participação de diversas figuras religiosas, tendo como anfitrião o recém-empossado presidente da República de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Na ocasião, Chapo iniciou com uma reflexão sobre o período de escravatura do povo moçambicano, comparando-o com a escravatura do povo de Israel no Egito. Estamos aqui porque, como eu disse, cremos em Deus, mas porque eu tenho feito uma reflexão que eu vou partilhar convosco. A reflexão é a seguinte: nós, como um povo moçambicano, vivemos cerca de 500 anos, 5 séculos, num período colonial. Durante esses 500 anos, chegamos à conclusão que precisamos de lutar pela nossa liberdade. E esta luta pela liberdade durou cerca de 10 anos da luta de libertação nacional. E tivemos as nossas lideranças, e o primeiro líder, que nós chamamos do arquiteto da nossa unidade nacional, foi o saudoso presidente Eduardo Chivambo Mondlane. E quando eu faço uma reflexão, chego à conclusão e faço uma comparação com o povo de Israel, que também ficou escravizado no Egito durante um período. E a semelhança de Eduardo Chivambo Mondlane, Deus também escolheu um líder para libertar aquele povo, que é Moisés. E neste processo da necessidade da liberdade do povo e da necessidade da escolha de um líder, nós percebemos que Moisés não chegou à Terra Prometida, tal como Eduardo Chivambo Mondlane também não viu a independência. Mas a semelhança de Moisés, que foi substituído por Josué, Eduardo Chivambo Mondlane também foi substituído pelo nosso saudoso presidente Samora Moisés Machel, que proclamou a nossa independência, que vamos comemorar este ano, no dia 25 de junho, 50 anos da nossa independência nacional. Chapo, na sua reflexão, expressou a intenção de, apesar das adversidades, manter o foco na governação do país. Mesmo sabendo que havia uma terra prometida, onde jorava leite e mel, existiam pessoas no meio daquele povo que dizia que não. Este Moisés está a nos levar para onde? Era preferível estarmos onde estávamos.
onde até comia-se chima com piripiri. Portanto, apesar de existirem pessoas que murmuravam no meio daquele grupo rumo à liberdade e à terra prometida, Moisés não deixou que aqueles que murmurassem fizessem parte do povo de Deus e caminharem juntos rumo à terra prometida. E é o que vamos fazer. Ainda assim, Chapo deixou uma mensagem clara de paz, reconciliação e unidade nacional como pilares fundamentais para garantir o desenvolvimento do país. Nós vamos trabalhar com todos, porque nós somos todos irmãos. Unidos do Rovuma ao Maputo. Daí a necessidade de todos nós trabalharmos para consolidarmos a paz, consolidarmos a reconciliação nacional e, sobretudo, colocarmos no coração de cada um dos moçambicanos esta necessidade de perdão e reconciliação. É importante consolidarmos a nossa unidade nacional. Ela é que é o alicerce das nossas vitórias, é que é o segredo das nossas vitórias. Conseguimos alcançar a nossa independência nacional graças à nossa unidade nacional. Conseguimos alcançar a paz em 92, a 4 de outubro, em Roma, graças à nossa unidade nacional. E desde as primeiras eleições, sempre que terminam as eleições, temos tido situações de instabilidade. E nós, como moçambicanos, e sobretudo como líderes religiosos, aqui presentes, temos que nos unir e trabalharmos para podermos lançar aquilo que é a principal mensagem que Deus sempre diz: amai-vos uns aos outros. Temos que nos amar. O edil da cidade de Maputo, Razak Manhiki, afirmou que estão a ser feitos esforços para recuperar a boa imagem da cidade. No entanto, ressaltou que, apesar de redução da capacidade das empresas responsáveis pela recolha de resíduos sólidos, os resultados já começam a ser visíveis. Os caminhões foram vandalizados. E é por isso que estamos a fazer de tudo, com outro tipo de meios, para ver se recolhemos os resíduos. E a situação tende a melhorar. Mas o grande problema, do mesmo jeito que temos esquadras destruídas, temos escolas destruídas, não vai ser de um dia para o outro. Nós próprios é que destruímos e vandalizamos as coisas. Agora, todos nós também temos de ter essa paciência. E como município não estamos de mãos paradas. É preciso que também, do mesmo jeito que reportam quando há este problema dos resíduos, também nos acompanhem para ver que há um trabalho que estamos a fazer. Mas o grande problema, como nós já nos esquecemos, é bom que eu recorde, as viaturas foram vandalizadas e isso reduziu a capacidade das empresas. Há algumas empresas que reclamam a questão dos pagamentos, dívidas, mas também aquelas associações que ajudavam na recolha primária, que dizem que não estão a receber o que deviam receber. Bom, eu penso que é legítima a questão que coloca, mas não se deve misturar aqui os assuntos. A crise que se instalou deriva da vandalização dos meios.
É por isso que a dívida não é de hoje. Mas não houve este problema em setembro, não houve em agosto, não houve em julho. Começa exatamente neste período das manifestações. E todos nós estamos a ver isso. Só que, bom, não compreendemos, não é? Mas a Idilidade de Maputo vai continuar a trabalhar. Como disse e pretendo dizer uma vez mais, não vamos descansar enquanto não resolvermos o problema. E estamos a caminho do bom porto. Temos algum horizonte temporal para pôr a cidade toda limpa? Estamos a trabalhar. Há de notar que se não estivéssemos a recolher, teríamos contentores de vários pisos, né? Ou lixo de vários pisos. Mas estamos a resolver assim gradualmente e temos estado a contar com a presença da população. Em alguns locais, ajuda-nos a população para que possamos rapidamente recolher. Há de notar que uma coisa é recolher com um caminhão próprio, a outra é recolher com um caminhão basculante. O caminhão basculante ele não recolhe o lixo, é preciso que tenhamos ali uma máquina. A máquina vai cartando, vai colocando. O caminhão sai, vai despejar, regressa. Quando ele regressa, vai para um outro ponto. Portanto, é um exercício que se faz e não há como fazer, portanto, com muita flexibilidade. Mas eu acredito que as coisas vão ficar bem. E vão ficar bem, porque estamos todos unidos e é assim como devemos estar, para poder solucionar os nossos problemas. Os caminhões foram vandalizados. O partido Podemos submeteu nesta quinta-feira queixa-crime na Procuradoria da cidade de Maputo contra Adriano Novunga, por ter denunciado que Albino Forquilha teria recebido 219 milhões de meticais com o objetivo de comprometer a luta pela verdade eleitoral em Moçambique. Sim, nós acabamos de submeter a queixa-crime contra os últimos pronunciamentos do professor Adriano Novunga vinculados na imprensa e nas redes sociais, alegando que o presidente Forquilha recebeu 219 milhões de meticais para boicotar a verdade eleitoral. Nós exigimos que o professor Adriano Novunga traga para os moçambicanos os comprovativos da recepção deste valor. Isto vai mostrar que, de facto, ele está a ser verdadeiro aos moçambicanos e não a caluniar este povo que precisa de carinho neste momento pelos últimos acontecimentos. O professor Adriano Novunga, ele afirmou num vídeo que ele fez, dizendo que ele levou as evidências e submeteu uma queixa, no Gabinete de Combate à Corrupção. E acha que há possibilidade de existir essas evidências que o professor fez menção? Quem deve trazer as evidências para o público é o professor Adriano Novunga, não é o presidente Forquilha. Se ele diz que tem evidências, então que sejam expostas estas evidências. Isto vai mostrar a credibilidade que se pode ter pelos pronunciamentos que ele fez e não submeter uma queixa-crime achando que nós iremos ficar impunes nesta situação. O presidente Forquilha não recebeu este montante e, fazendo isto, o professor Adriano Novunga está a manchar aquilo que é a imagem do nosso presidente, Dr. Albino Forquilha. Exato, e nesse momento o posicionamento final do presidente, nesse caso, melhor, pode ser do partido Podemos, é que o professor Adriano Novunga venha esclarecer de fato esta acusação que está a levar à opinião pública. Sim, se ele diz que tem uma evidência e há uma conta que recebeu um certo valor, por que não traz essas evidências? Porque nós aqui estamos a queixa-crime mesmo para que ele venha responder e traga estas evidências. Nós fizemos de uma forma oficial, não é? Para que não seja algo banal, porque isto mancha aquilo primeiro, que é o partido Podemos e também a imagem do órgão máximo da nossa organização, que é o Dr. Albino. A Polícia da República de Moçambique é acusada de criar tumultos durante as manifestações ocorridas nesta quinta-feira na cidade de Nampula e, em consequência, uma pessoa foi baleada na zona da subestação.
Enquanto decorria a cerimônia de investidura do chefe de Estado na cidade de Nampula, decorriam manifestações em algumas zonas com destaque para o Aresta, Subestação e Memória. Os manifestantes colocaram barrigadas na Estrada Nacional número 1, impedindo a livre circulação de pessoas e bens. Este cidadão diz que a situação não é das melhores, pois compromete o seu posto de trabalho. Eu costumo passar assim, carro de sol. Costumo carregar saco para alimentar minha mulher. Hoje não é possível carregar saco? Hoje não. Esse é de ontem, até hoje. Estou a ver nada. Assim, minha mulher queria me enxutar por causa de que não carreguei o saco, pelo menos para acertar uma cena. Assim. Então, a polícia chega aqui, já está a balear, sem ver pessoas, quer dizer, eles estão a querer destruir todo o lado, podemos dizer assim mesmo. Pelo menos aqui no mercado aqui do Resta, né? A população daqui, nós temos a vender aqui normalmente. Quando a polícia não sei que lhe atrapalhou, né? Depois de ver muita gente aqui, começaram já a disparar para cima, lado a lado, até mataram uma pessoa aqui mesmo. Então, todo mundo já chegou de fugir. Mas que tudo isso quem provoca é a polícia. Porque as estradas estavam bloqueadas, a polícia, com a ajuda de alguns cidadãos, tiravam as pedras e outros objetos colocados na rua, como é o caso deste mototaxista que diz que saiu da sua casa por não conseguir ficar em casa, tendo em conta que depende da mesma atividade para a sua sustentabilidade. Tipo que eu acho que é normal porque estamos num tempo a ser difícil. Então não temos como. É aqui onde a gente passa a ganhar. Lá já fazer o nosso parte, mas com essa interrupção não temos como, com essa ameaça desses policiais, não temos como. Não se mandaram parar aí para tipo, tirar pedrinha na estrada. Não tive como logo não parar para poder remover as pedras, mas não fui eu também que estava por lá. Neste outro ponto, os militares também tiravam as barrigadas enquanto fazíamos imagens e entrevistamos algumas pessoas que saíam de Nacala. A estrada está super mal. Pedras daqui para aqui. Para você passar tem que pagar dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Quanto é que eles cobram? Aproximadamente de 100 para cima, todos do carro, né? O motorista tira 100 meticais ou 200 para passar o carro. São mascarados sim, mas são miúdos, não são pessoas grandes, miúdos mesmo. De recordar que, na cidade de Nampula, as manifestações sempre culminam com oportunismo. Técnicos do programa Sustenta amontinaram-se no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na cidade de Maputo, para reivindicar o pagamento de salário em atraso que já tornam 3 meses. Dentre vários programas, a título de exemplo, Parpa 1, Parpa 2, para acabar com a pobreza absoluta, também surgiu um programa no ano de 2021, que é o programa Sustenta. Este que visa capacitar os pequenos agricultores de forma a aumentar a produtividade agrícola e também aumentar o rendimento. No entanto, foram contratados técnicos extensionistas agrários que visam assistir os pequenos agricultores a potencializar aquilo que são as suas produtividades. No entanto, o sistema de pagamentos de honorários destes técnicos e extensionistas agrários tem apresentado lacunas, segundo aqui as nossas fontes relatam. No ano passado foi eleito um novo governo, este que tomou posse no dia 15 de janeiro. Porém, ontem, após a tomada de posse, o presidente da República eleito, Daniel Francisco Chapo, ele implementou reformas que visam reestruturar aquilo que é o governo. Não só a redução dos ministérios, como as figuras dos vice-ministros. No entanto, aqui apresenta-se alguns desafios que persistem, como a questão deste programa, que era do governo cessante e que está a continuar neste governo que vai completar o programa 5 anos. O problema que persiste é o pagamento, o compromisso de honorários perante estes técnicos extensionistas agrários. Vamos tentar perceber e ouvir o que realmente estão a reivindicar, porque hoje convocaram uma greve para reivindicar aquilo que é o pagamento dos seus ordenados. Bom, saudações. Nós estamos aqui, por acaso, no Madeira, como vê. A nossa preocupação, na verdade, são os salários atrasados, com vista
a situação atual do país, estamos a ver que o país atualmente não está bom, está a andar de momentos alvoroços como tal, desculpa a expressão se for certo. Fora a situação do país, eu acredito que o salário é um direito de cada funcionário. Então, este é o nosso direito que nós estamos a exigir. Esta é a razão de nós estarmos aqui. Importa salientar também que nós somos todos estamos aqui, mas também fizemos a situação de coleta, então a cada distrito selecionamos alguns que estiveram cá a representar. Isso porque juntamos dinheiro para podermos pagar chapa de alguns para que se fazer presente. Então, em termos de atraso desse pagamento de salário, quanto tempo está em atraso ou quanto tempo vocês não recebem? Bom, isso normalmente depende de distrito para distrito, província para província, mas eu acredito que de forma básica, de outubro para cá, sim, de outubro para cá há quem tem mais, há quem tem menos, mas de outubro para janeiro todos não temos. E como tem sido o pagamento dos salários? O pagamento de salários tem tido aquele déficit. O que entende-se, porque a explicação que tivemos é que o salário depende da coleta de receitas e tal para podermos pagar, certo? É justo que atrase, né? Mas agora, o nosso problema é quando se atrasa o mês de dezembro. Eu, em particular, acredito que não faz sentido deixar um funcionário, seja ele público ou não, ficar sem salário no mês de dezembro, subentendendo aquilo que foram as orientações do nosso ex-presidente, que dizia que vamos festejar, vamos celebrar o Natal. Como é que um funcionário vai celebrar o Natal sem salário? Como é que um funcionário vai se fazer ao local de trabalho sem salário? Estamos a falar de 3 meses. Como é que vai custear a viagem para o trabalho? Uma das razões é porque nós não podemos ignorar os fatos que estão a acontecer no país. Venâncio Mondlane apareceu ontem a dizer que a partir da sexta-feira vai falar que as coisas, ele vai implementar situações que vão se agravar por 100 dias. Nós não sabemos o que vai acontecer em 100 dias. Está a ver uma pessoa que já está a vir para o mês de dezembro que foi um caos total. Novembro foi um caos também. Então estamos a ver mais 100 dias para uma pessoa que pelo menos nos pagar esses dias que já trabalhamos, que é para pelo menos vivermos um caos com pelo menos mantimentos básicos em casa. Eu acho que já é alguma coisa. Não faz sentido viver um caos dos 100 dias sem mantimento. Como é que eu hei de ficar os 100 dias sem comida em casa? Será que eu não vou me juntar à manifestação para ser vandalizador por não ter comida? Por algum momento precisamos entender. Pessoa que fica sem comer é capaz de fazer alguma coisa para comer. Pior quando é um pai de família. Será que você, na qualidade de ser jornalista que está aqui comigo, na qualidade de ser pai, o que será capaz de fazer para que os teus filhos possam comer alguma coisa? Então, para uma pessoa que está a ficar 3 meses sem alimentar os seus próprios filhos, como é que essa pessoa vai fazer? Será que não está sujeito a isto mais alguma coisa? E depois o que vai se dizer? Que não. Os funcionários de sustento e argumento são o quê? São vândalos. Não tem respeito, não tem aquilo, não é isso? Mas nós estamos a dizer, nós, quando estivemos em manifestações, ficamos de certa forma confinados. Mas não é uma pessoa confinada, não tem comida, não tem como sair para desarrascar, como é que vai ser? Então, aquilo que se diz, não pode bater o gato num lugar fechado, porque o gato vai te agredir. Então, acho que é isso que está a acontecer. Está a ver? Exato. Olho para o estado das motorizadas. Se filmar todas as motorizadas, há de ver que todas elas, nenhuma está em condições. E se formos abrir as válvulas de óleo, há de ver que nenhuma tem óleo em dia. Se for a ver os pneus, há de ver que os pneus não estão em dia. Se for ver todo o sistema, tudo não está nada bom. Então, quer dizer, tudo bem que a situação das motorizadas são deles, responsabilidade deles. Quando estragar, vamos devolver. Mas agora salário para alimentar a minha família. Porque nem é combustível que devíamos levar para o serviço na minha idade. Então, como é que isso vai funcionar? Está a perceber, né? Exato, muito obrigado. São essas declarações que este funcionário do programa Assistenta acaba de deixar assim, afinal, como se diz, que não manduca, não tabuca. E como tabucar se ao manducar não se recebe aquilo que são os seus ordenados? As imagens são de Maxwell Semo, Luís Supa para F. O analista Aguiar Jaime mostra a esperança
face ao discurso do novo Presidente da República e almeja o cumprimento das propostas de governação. De acordo com Aguiar Jaime, a materialização das propostas de governação passa necessariamente pela pacificação do país e, nesse sentido, o diálogo deve estar no centro das atenções. O diálogo continua e também continua sendo prioridade, porque existem alguns aspectos que ainda estão em processo, precisam ser discutidos para nós continuarmos que haja paz no nosso país e também porque sem a paz não temos como desenvolver, porque muita coisa fica limitada e isso nós notamos nesse período, ao longo destes 3 meses que passamos essa situação de tensão pós-eleitoral. Então tivemos situações que não só a economia ficou parada, mas eu penso que precisamos ainda continuar a dialogar no sentido de que o ambiente seja harmonioso e os investidores voltem, porque nós sabemos que há muitos investidores voltaram para as suas terras de origem por falta de segurança. Então eu penso que o diálogo sempre vai ser algo muito importante para que a economia possa atingir patamares desejáveis. O país está mergulhado numa crise e o novo presidente é desafiado a criar estabilidade econômica. Nós sabemos que o presidente toma este país numa situação em que o país está a enfrentar vários desafios e este também é um desafio. O primeiro desafio é mesmo criar condições no sentido de alavancar aquilo que é a economia, Então nós acreditamos que o presidente, naquilo que foi o discurso, acreditamos que as coisas possam melhorar e esperamos que também que tudo aquilo que foi colocado como proposta de governação possa se criar condições para materializar aquilo que o presidente pronunciou-se em relação à sua investidura. Aguiar Jaime atua no setor privado e vê a criação do Banco de Desenvolvimento como uma alavanca para a economia do país. A criação deste banco vai ajudar bastante naquilo que é a aceleração das empresas, que vão também ajudar a contribuir no pagamento dos impostos que são receitas públicas, Sim. De referir que a cidade de Nampula hoje está calma, com o comércio a fluir na sua normalidade. A maior fonte da população residente no distrito de Quelimane ressente-se de consequências de amarelecimento de letal de coqueiro, uma planta cujos seus derivados eram a principal fonte de subsistência das famílias. A maior parte da empregabilidade por parte da população era tida nas companhias que aproveitavam dos derivados do coqueiro para a produção de vários produtos, como óleo alimentar, sabão e biodiesel, que eram exploradas pela empresa Madal. E hoje, segundo o administrador do distrito de Quelimane, Amostra Sobrinho, várias iniciativas estão em curso para que se consiga ter esta planta no ativo. Atualmente o coqueiro como é que está? O coqueiro, como se sabe, estamos no processo de amadurecimento letal e a nossa área, que é a área mais vasta que temos, que é a zona de Maquibal, não foi devastado totalmente pelo coqueiro, mas foi devastado a zona em que estavam a operar as companhias. As zonas populacionais, ou os coqueiros que estão nas zonas residenciais, elas continuam saudáveis. Então eu penso que... Segundo a fonte, a devastação das plantações do coqueiro, originado pela doença do amadurecimento letal do coqueiro, foi mais verificado nas companhias e não nas comunidades. Daí que, em alguns pontos do distrito, ainda existem famílias que sobrevivem da venda do coco, lanho ou sura, provenientes do coqueiro para a sua sobrevivência. Para a população ainda tem a sua sustentabilidade em rigor, através do coqueiro, mas não se beneficia dos coqueiros da companhia, que era a indústria, que tinha uma outra forma de tratamento do coco. Mas na população ainda continuam a depender do coco, do coqueiro, como a sua fonte principal. Vários estudos e iniciativas tiveram lugar nos pontos onde foram registrados a doença, mas em termos de ganhos são poucos pelo fato das plantas não estarem a resistir da praga. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos pela audiência e com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Às vezes, o maior desafio não é conquistar o que desejamos, mas sim aprender a valorizar o que já temos. Aliás, a vida é assim mesmo. Enquanto uma porta se fecha, a outra está trancada. Todos nós estamos vivos, mas poucos têm vida. Boa noite.
Ficamos por aqui, até amanhã.